Existe um país cuja taxa de natalidade está pior do que a da nossa nação. A situação na Coreia já é grave, mas em Taiwan é ainda mais séria. Até agora, a Coreia estava em último lugar no ranking de taxa de natalidade. Mas agora, Taiwan se tornou o país com a menor taxa do mundo. O problema da taxa de natalidade em Taiwan parece realmente grave. Hoje, vamos analisar esse assunto com mais detalhes. Em 2025, a Coreia ficou em segundo no ranking mundial de natalidade. O primeiro lugar é de Taiwan, com uma taxa de natalidade de 0,72. A Coreia tem 0,8, a Tailândia está em terceiro, com 0,87. E Singapura ficou em quarto lugar, com 0,88. Hong Kong e Macau tiveram taxas de natalidade de 0,76 e 0,47. Mesmo juntas, Taiwan ainda ficou como o segundo país com a menor taxa do mundo. Com Taiwan registrando a menor taxa de natalidade do mundo, isso está causando um grande choque em toda a sociedade taiwanesa. O Ministério do Interior de Taiwan informou que, em 8 de janeiro de 2026, o número de nascimentos em 2025 foi de 107.812, 20%, a menos que no ano anterior. A população de Taiwan é de 23.291.312, com diminuição natural superior a 100 mil pessoas. A população de 65 anos ou mais chegou a 20,06%, tornando Taiwan oficialmente uma sociedade superenvelhecida. Segundo as estatísticas divulgadas recentemente pelo Ministério do Interior de Taiwan, o número de nascimentos diminuiu por 10 anos consecutivos e caiu abaixo do limite simbólico de 110 mil. Isso não é só uma mudança numérica, mas mostra a gravidade da crise populacional em toda a sociedade taiwanesa. Originalmente, os estudos do governo de Taiwan previam que o país teria a menor taxa de natalidade do mundo por volta de 2035. Mas a situação real avançou muito mais rápido e Taiwan acabou recebendo o título de país com a menor taxa de natalidade do mundo 9 anos antes do previsto. Essa mudança tão abrupta não é apenas uma questão estatística, mas tem impactos em toda a sociedade. Atualmente, Taiwan já está passando por 6 anos consecutivos de diminuição natural da população. Diminuição natural ocorre quando mortes superam nascimentos, reduzindo a população. Isso indica menos jovens e rápido crescimento da população idosa. A queda da natalidade e o envelhecimento extremo afetam a estrutura socioeconômica, causando falta de mão de obra, menor consumo e desaceleração econômica. Além disso, a longo prazo, isso desencadeou crises em cadeia em várias áreas, como a operação de instituições educacionais, o recrutamento de pessoal militar e a manutenção do sistema de seguridade social. Dessa forma, a diminuição populacional em Taiwan não é um fenômeno de curto prazo, mas já se tornou um problema estrutural. E daqui a 10 ou 20 anos, choques sociais muito maiores do que os atuais serão inevitáveis. Se a taxa de natalidade seguir caindo, o envelhecimento populacional e a queda de nascimentos vão acelerar, causando uma crise prolongada na economia e no sistema social. Atualmente, a queda da taxa de natalidade em Taiwan vai além de um simples fenômeno demográfico e está ligada a problemas estruturais em toda a sociedade. Especialistas apontam a pressão econômica como a principal causa. Para os jovens, criar filhos hoje é um grande peso financeiro. O custo de moradia em Taiwan segue aumentando. E em cidades como Taipei, o preço de um apartamento por Pyong é alto demais para um trabalhador comum. Os altos preços dos imóveis dificultam que jovens se casem e tenham família própria. Além disso, a pressão social pelos exames de admissão universitária envolve não só o desempenho acadêmico, mas também status social e estabilidade econômica futura. Para ambas as gerações, tanto para os pais quanto para os jovens, ter um filho significa que é necessário investir continuamente em aulas particulares, atividades extracurriculares e preparação para a entrada na universidade durante um longo período, e isso se torna um fator forte que faz com que as pessoas hesitem em casar e ter filhos. Em Taiwan, jovens sentem tanta pressão psicológica que surgiu a expressão de que ter filhos seria como cometer assassinato. Não é apenas uma questão de dinheiro. A queda na qualidade de vida devido ao parto e à criação dos filhos, a interrupção da carreira e as desvantagens na competição social também são consideradas ao mesmo tempo, fazendo com que ter filhos se torne um fardo. Há uma visão pessimista de que, sem melhora nos salários e nos preços dos imóveis, será difícil obter resultados, independentemente das políticas de natalidade do governo. Não é coincidência que o problema da baixa taxa de natalidade esteja concentrado em países do leste asiático, como Coreia do Sul, Japão, Hong Kong, Singapura, Macau e Taiwan. Essas regiões têm em comum uma estrutura em que os altos custos de moradia e educação pressionam fortemente as gerações mais jovens. Por exemplo, em cidades onde o preço por metro quadrado das casas está entre os mais altos do mundo, o capital inicial necessário para formar uma família independente é excessivamente elevado, levando os jovens a adiar ou até desistir do casamento e de ter filhos. Ao mesmo tempo, o contexto cultural de grande ênfase na educação também influencia a queda da taxa de natalidade. O valor que os pais precisam investir em educação privada para um filho é enorme, e isso vai além das mensalidades de cursinhos, incluindo aulas particulares, aulas de desenvolvimento de talentos e atividades extracurriculares, que representam custos contínuos por um longo período. Sem preparo financeiro, até escolher ter filhos se torna difícil.
Com pressões sociais e econômicas, cresce em Taiwan uma cultura de desistência de ter filhos. Isso não é simplesmente uma escolha individual, mas pode ser visto como um resultado concreto da estrutura social. Jovens evitam ter filhos devido ao peso econômico e social do casamento e de ter filhos, o que pode afetar a estrutura populacional e a estabilidade econômica do país no longo prazo. Se essa situação continuar, não se limitará apenas à diminuição do número de nascimentos, mas trará diversos problemas, como a escassez de mão de obra, a aceleração da entrada em uma sociedade superenvelhecida, o aumento da pressão sobre o sistema de seguridade social, além de mudanças nos mercados de educação e imobiliário. No final das contas, a questão da taxa de natalidade se tornou uma crise estrutural enfrentada por toda a sociedade de Taiwan, ultrapassando as escolhas individuais e chegando a um ponto em que é necessária uma resposta nacional. Taiwan anunciou que, a partir de 2026, pagará 100 mil dólares taiwaneses, cerca de 4,57 milhões de won, por nascimento. Em Taiwan, alguns afirmam que só haveria efeito real pagando ao menos 3 milhões de dólares taiwaneses, cerca de 137,22 milhões de won. Além do subsídio de nascimento, ampliarão os subsídios para fertilização in vitro, congelamento de esperma e óvulos para fins de tratamento médico, entre outros tratamentos. Porém, isso não está sendo resolvido facilmente. Na Coreia, a taxa de natalidade mostra sinais de recuperação. De acordo com o Escritório de Orçamento e Política da Assembleia Nacional, em 2025, a taxa será de 0,8 com 254 mil nascimentos previstos. Comparado à taxa de natalidade dos países da OCDE, que é 1,43, ainda é muito baixa, porém, parece estar subindo. Antes era 0,75 e agora é 0,8. Atualmente, Taiwan está enfrentando um grande impacto social devido à baixa taxa de natalidade. Em 2024, 4 universidades fecharam. Wu Chun-cheong, presidente da Associação de Professores das Escolas Privadas de Taiwan, alertou que entre as 103 universidades privadas, 40 a 50 podem fechar futuramente. A gravidade do problema aumenta pelo fato de que a queda na taxa de natalidade não afeta apenas as universidades, mas também está tendo um impacto sério nas escolas de ensino médio. Até 2038, prevê-se que o número de alunos em escolas de ensino médio privadas caia para menos de 30 mil, colocando ao menos 50 dessas escolas em risco de fechar. Junto com os problemas educacionais, as questões militares também estão deixando a sociedade de Taiwan em estado de tensão. Com a queda acentuada da taxa de natalidade, cresce a preocupação com a manutenção do efetivo militar, a ponto de alguns discutirem até a possibilidade de introduzir o serviço militar obrigatório para mulheres. Tradicionalmente, a manutenção das Forças Armadas dependia do serviço militar obrigatório apenas para homens. Mas a rápida diminuição da população masculina jovem está se tornando uma ameaça direta à manutenção da capacidade de defesa nacional. Com a queda da taxa de natalidade, a redução do efetivo militar a longo prazo é inevitável, o que pode afetar tanto a qualidade do treinamento militar quanto a capacidade de reposição de tropas, tornando-se um fator sério para a segurança nacional. Toda a sociedade de Taiwan está sendo impactada pelo choque da baixa taxa de natalidade, afetando em cadeia a educação, a defesa nacional e até a estrutura do mercado de trabalho. A diminuição da população jovem afeta diretamente o funcionamento de escolas e universidades, trazendo grandes desafios para a força de trabalho e a atividade econômica no futuro, além de causar problemas estruturais na defesa nacional e na manutenção do efetivo militar. Especialistas alertam que Taiwan não resolverá o problema só com incentivos à natalidade e que, sem uma reestruturação demográfica e mudanças no sistema social, a crise continuará a longo prazo. As políticas de incentivo à natalidade apresentadas pelo governo de Taiwan são centradas em apoio financeiro, mas, na prática, estão muito aquém do necessário para aliviar o peso sentido pela geração mais jovem. Em 2026, o governo dará 100 mil dólares taiwaneses por nascimento, cerca de 4,57 milhões de wons. Porém, em cidades como Taipei, esse valor cobre só uma parte dos custos iniciais, devido aos altos preços de imóveis, aulas particulares e despesas diárias. É por isso que muitos apontam que o simples apoio financeiro em dinheiro tem efeito limitado para aumentar a taxa de natalidade. Especialistas destacam que políticas de incentivo à natalidade exigem reformas estruturais e duradouras, não apenas apoio financeiro temporário. Por exemplo, ampliar o sistema de licença parental, fortalecer mecanismos legais e institucionais para garantir que não haja desvantagens ao utilizar a licença parental e melhorar o ambiente de trabalho para que casais que trabalham possam conciliar suas carreiras de forma estável. Além disso, é necessário fortalecer as políticas de apoio à moradia para que os jovens possam formar suas próprias famílias, implementar políticas para reduzir a diferença de custos entre o ensino público e os gastos com aulas particulares, expandir instalações de educação e cuidado infantil, melhorar o acesso aos serviços de saúde e promover mudanças sistêmicas em toda a sociedade para que resultados concretos possam ser alcançados. Se olharmos para o futuro, caso a tendência de baixa taxa de natalidade continue como está atualmente, a sociedade de Taiwan enfrentará, a longo prazo, mudanças extremas na estrutura populacional. Em 10 ou 20 anos, a população em idade produtiva cairá muito e a entrada em uma sociedade super envelhecida será ainda mais rápida. Por exemplo, por volta de 2035, espera-se que a população em idade produtiva diminua em mais de 30% em relação ao presente e, como resultado, a taxa de crescimento econômico vai desacelerar e o sistema de seguridade social sofrerá uma pressão extrema. O aumento dos custos com pensões e saúde apertará as finanças do governo, enquanto a falta de mão de obra trará problemas estruturais em todos os setores industriais.
Em especial, isso terá um impacto direto na manutenção do poder militar. E a diminuição da população masculina jovem pode, a longo prazo, levar à redução do recrutamento de tropas e à queda na qualidade do treinamento militar, passando também a afetar a segurança nacional. Esse cenário futuro não é apenas uma questão de mudança nos índices de natalidade, mas prenuncia uma crise em cadeia que se estende à economia, à sociedade e até à defesa nacional. Não é possível resolver esse problema apenas com políticas de curto prazo, somente com reformas estruturais e mudanças em todo o sistema social. A partir de uma perspectiva de longo prazo, é que a sociedade de Taiwan poderá criar uma base para superar a crise populacional de longo prazo. Não só a ampliação do apoio financeiro e dos subsídios do governo, mas também uma abordagem abrangente que reestruture o ambiente de trabalho, a estabilidade habitacional, o cuidado infantil e todo o sistema educacional é exigida com muito mais urgência do que antes. Atualmente, a situação da taxa de natalidade em Taiwan está ainda pior do que na Coreia. O que vocês acham sobre isso? Por favor, deixem suas opiniões nos comentários. Vou encerrar o vídeo por aqui. Muito obrigado.